você, amigo internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, aqui do Noticidade. Que prazer, que alegria estar ao vivo conversando com você, amigo e amiga internauta. Essa edição é o episódio de número 59. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria, com muita satisfação, o pastor missionário William Passig, ele que também é teólogo, bacharel em teologia e também esteve à frente aí de diversos cursos aí de, como que posso dizer? Trabalho com centro de recuperação, com dependentes químicos, né? Participou de várias especializações e vários cursos, né, pastor? E realmente é uma alegria muito grande estar recebendo aqui William Passig, da Igreja Luterana do Brasil. William, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Douglas, tudo bem? Seja muito obrigado aí pela oportunidade. Também aos nossos ouvintes, né? Eu acho que tem que olhar para cá. Que legal, muito obrigado também pela oportunidade, né? Vai ser um momento bem legal a gente estar junto conversando aí, né? Conhecendo mais também o nosso trabalho e também quem nós somos aqui, né? Com certeza. Pastor, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação aqui e agradecer você também, amigo e amiga internauta que está chegando agora aqui na nossa transmissão. Lembrando para você que nós estamos ao vivo e nós falamos em nome da Eforte Incorporadora, essa gigante do ramo imobiliário. Falamos em nome também do Nutrimais Atacado, né? Você sabe que o Nutrimais trazendo aí ofertas imperdíveis, e tem um recado especial do Nutrimais para você, amigo e amiga internauta. Neste final de ano tem o sorteio de um veículo 0 km, então aproveite, a cada R$100 em compras, você concorre a um carro 0 km, o carro aí avaliado em cerca de R$80 mil, hein? Então vale a pena você fazer as suas compras no Nutrimais Atacado, que fica ali na Dorvalino dos Santos, quase esquina ali com a rua João Márcio Ferreira Terra, ali perto do sinal. Então vale a pena com certeza você fazer as suas compras no Nutrimais Atacado, porque você vai estar concorrendo a um veículo 0 km. Já pensou? Você começar o ano de 2025 de carro zerinho? Então participe, faça suas compras, preencha o seu cupom, coloque lá na urna e boa sorte. Um abraço aí para o meu amigo Buchanelli, a Marisa, toda a equipe de colaboradores lá do Nutrimais Atacado. Lembrando também que nós falamos em nome da Clínica Divertidamente e também em nome da IVRnet, internet de qualidade para você, imagem HD para você realmente não ter problema aí com a sua internet. E a Clínica Divertidamente, você sabe, né? Ela trabalha com crianças, né? Principalmente nesse momento, pastor, que as crianças estão, né? Muitas crianças aí com autismo, TDAH, e você pode então estar levando a sua criança lá para a Clínica Divertidamente para receber um diagnóstico, né? Psicólogos, psicoterapeutas, pessoas especializadas vão fazer esse atendimento especial para a sua criança, para o seu filho, né? Ou para alguém que você conheça que está precisando aí de um tratamento. A Clínica Divertidamente trabalha com isso e tem feito um trabalho incrível. Nós tivemos lá, realmente é um trabalho muito especial e eu indico para você. Claro que eu não ia indicar para você algo que não fosse bom, é ótimo. Então todo mundo lá da Clínica Divertidamente, né, todo mundo está empenhado em realmente fazer o melhor aí para as crianças. Pastor, que alegria estar conversando contigo. Pastor William é um grande amigo nosso aqui, ele que é pastor da Igreja Luterana, e como eu disse no começo, ele tem esses cursos, essas especializações, já passou aí por essas clínicas, né, de dependentes químicos, né, até uma só, né? Uma só. Já passou por uma clínica, né? Então realmente vai estar contando essa história aqui pra gente. E vamos então falar, pastor, do início, né? Antes de chegar a esse ponto, primeiro eu quero que o senhor se apresente, né? Fale para a comunidade quem que é hoje o pastor da Igreja Luterana do Brasil em Sidrolândia. Muito bem, então, como já fui apresentado, meu nome é William Passig, né? Eu tenho 25 anos, apesar de eventualmente a idade não aparentar, talvez ser menos, né? A pergunta que eu recebo o tempo todo é: poxa, mas tão novo, né? Com essa idade, pastor? Eu falei, as escolhas que a gente faz muitas vezes
poderia ter ido fazer uma outra faculdade, decidi estudar teologia, né, para ser então ordenado pastor dentro da igreja luterana, assim como em muitas denominações existe esse processo de estudo para ordenação, como igrejas batistas, presbiterianas têm. Em nosso caso, na faculdade luterana de teologia FLT em São Bento do Sul, passei lá 4 anos e meio, né, no meu estudo, então preparando para esse tempo então que nós estamos hoje já, agora fazem 3 anos em tempo integral no ministério, né. Mas antes disso, então, falando um pouquinho da minha história, né? Então, como eu disse, eu tenho hoje 25 anos, mas a minha caminhada de fé ela já começou muito antes, né? Minha caminhada de fé ela começou já quando eu era criança, minha família toda vem de um berço evangélico, né? Eu tenho um avô que é pastor, hoje já é um pastor emérito, aposentado, tenho um tio que é pastor, uma prima que está estudando também para ser pastora. A nossa igreja ordena mulheres pastoras também e essa é um pouco da nossa meio que nós viemos, né? Você é natural da onde, pastor? Então, nascido, Douglas, eu nasci em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, mas já morei em Rio do Sul, né? E em 2000, catarinense, e também boa parte da minha vida em São Bento do Sul, onde eu estudei então no seminário. Mas a minha história de fé ela começa no Paraná, né? Em 2012, meu avô materno, que inclusive faz agora um mês que faleceu, né? Ele teve um AVC na época, isso foi em 2012, e minha família foi para Maripá, no oeste do Paraná, próximo a Toledo, ali cuidar dele. E foi naquela cidade, na comunidade da Missão Evangélica de União Cristã, que é assim aliada, né, faz parte da igreja luterana, que então eu cheguei à fé aos meus 14 anos de idade, né? E ali foi então o meu primeiro chamado ao ministério, né? E para mim aquilo ficou muito claro, aquele chamado interno, a gente diz, né, que depois veio se confirmando a partir de chamados externos, de pessoas dizendo, puxa, acho que seria algo interessante, você deveria estudar, te capacitar, a gente vê em você o dom, né? Então, e eu costumo dizer, né, diferente, a gente acompanhou um pouco a trajetória de todas essas pessoas que passaram aqui pelo canal, no site de notícias de vocês, o podcast, gente de know-how, assim, de experiências de vida fantásticas. Eu sempre brinco assim que eu sou um cara sem testemunho. E eu gosto muito da história de uma missionária chamada Sophie Miller, né? Ela foi missionária há muitos anos, isso na década dos anos mais ou menos 30, né? Até ela faleceu um pouco antes dos anos 2000. E ela foi missionária na Amazônia. E diz que no final da vida dela, foram conversar com ela, assim, perguntar, Sophie, como que foi o chamado de Deus para ti, né? E a Sophie Miller, assim, numa sabedoria tremenda, ela disse assim, eu nunca tive um chamado de Deus. Imagina aquela mulher, anos missionária entre os índios na Amazônia, Rondônia, outros países na América Latina também, ela chegou a visitar, e ela disse, eu nunca tive um chamado de Deus, aquilo me chamou a atenção. E ela respondeu o seguinte, eu apenas li uma ordem e obedeci. Sabe, Douglas, e para mim foi exatamente isso, né? Eu li uma ordem, eu entendi um propósito, eu entendi uma visão e tenho obedecido, né? Apesar da minha idade, da pouca idade que tenho, essa é a minha clareza, né? E quem nos conhece assim sabe desse brilho que nós temos com esse chamado, a missão de Deus para a igreja, antes de mais nada, né? Essa ordem não é uma ordem dada a algumas pessoas selecionadas por Deus, né? Aquele missionário, né, Douglas, que recebe aquela missão para ir, não, a igreja é chamada a cumprir essa ordem, né? E a gente entendendo essa necessidade falou assim, Senhor, que se eu não for, quem vai, né? Quem vai? Então foi mais ou menos assim que passei a minha caminhada de fé, então em Maripá, na igreja lá, graças a Deus pelo meu pastor e pastora também, os missionários daquela igreja, o Fleck e a Kelly, se nos assistirem também, um grande abraço, me acompanharam por mais ou menos ali uns 4 anos, bem de perto. O Fleck é aquele cara assim, eu tinha meus 14 anos, não dá nada para um rapaz de 14 anos, ele viu algo e falou, cara, vamos comigo. E me levava para tudo que é canto, para fazer visita, para dar estudo bíblico, para, enfim, para trazer uma mensagem num grupo de adolescentes, juventude. E foi assim, cuidando, me pastoreando, mentoreando, e fui sendo discipulado sem saber, na verdade, né? E a partir muito da vivência dele, desse amor a Cristo, eu falei, cara, eu quero isso para minha vida.
né? E foi assim, na verdade, a igreja para mim foi um processo extremamente importante. O chamado de Deus se deu para mim através da igreja, do amor das pessoas a Cristo. Falou, cara, esse negócio é real. E eu quero que as pessoas tenham esse mesmo sentimento, essa mesma compreensão com Jesus, e essa é a nossa missão. Certo, mas em algum momento, pastor, o senhor pensou, desde a sua juventude, assim, o senhor pensou em fazer algo que não fosse relacionado à fé? Ah, cara, essa é uma pergunta de milhões, assim, porque com toda certeza, meu irmão, eu acho que ninguém que se dedica ao ministério esteja hoje atuando no ministério pastoral, missionário, não relutou muito antes de realmente embarcar nisso, né? E eu especialmente tinha muito isso por conta da minha idade, né? Eu fui para o seminário, para a faculdade de teologia, né? Eu sou bacharel em teologia, como você disse, com 18 anos. Né? Então, eu me achava jovem demais para ser pastor, né? Então, eu lutei muito com isso até então tomar a decisão. Falei, cara, não, eu vou mesmo, vai ser o que eu vou fazer. E para mim foi muito importante um período que eu tive antes do seminário, em São Bento, na mesma faculdade lá chamada CBB, que é o curso bíblico básico, é um curso de 1 ano voltado para lideranças. A gente estuda 1 ano e meio ano faz missão. Meio ano estuda, meio ano faz missões. E aquilo para mim, assim, me fez entender, não, cara, isso é o que eu quero para minha vida mesmo. E foi assim que eu entrei no estudo da teologia e permaneci até o final, graças a Deus. Né? A teologia em si, a letra, né, aquele estudo, a parte teórica, é algo muito difícil, pastor, se compara assim com, tipo, medicina, direito, é algo que você tem que se dedicar muito ou é tranquilo? Olha, o nosso contexto, né, onde eu estudei foi em tempo integral, né, meio que regime mesmo de seminário, assim, né, aquele tempo integral, a gente estava lá o tempo todo, sempre estudando, sempre fazendo algum trabalho, fazendo alguma prova, mas também na prática, né, a gente assim, servia nos trabalhos próximos, tanto é que foi nesse contexto que eu conheci a comunidade terapêutica, onde então depois também me aprofundei na experiência lá com dependentes químicos, alcoolistas e tudo mais. Mas sim, eu diria assim que ela pode ser muito profunda. Acho que em qualquer área da vida a gente pode estudar pouco e saber alguma coisa e também, ao mesmo tempo, ir muito a fundo, né? E lá, até por estar em tempo integral, isso me permitiu estudar muito, né? A faculdade de teologia lá, para ter uma noção, Douglas, a gente sai sabendo ler e também assim interpretar o grego e o hebraico, né? Que são as línguas assim que foram escritas, o hebraico, então o Antigo Testamento, e o grego, o Novo Testamento, fora toda a história por trás da igreja, né? Das doutrinas em si, da igreja, não somente da instituição como igreja luterana, por assim dizer, né? Então, pode ser assim muito difícil, né? Depende como você se dedica e depende onde você também busca isso, né? E eu diria que a FLT para mim foi puxado assim, mas graças a Deus também foi muito importante, né? Nesse sentido. Maravilha, mandar um abraço aqui, pessoal, que está ao vivo com a gente aqui, lembrando que nós estamos ao vivo, pessoal, e a palavra que eu queria usar no começo, que acabou fugindo da minha memória, é comunidade terapêutica, né, que o senhor participou, né? Tem a diferença entre comunidade terapêutica e clínica de recuperação ou é a mesma coisa? Total, assim, clínica de recuperação até não, mas assim, clínica psiquiátrica, o pessoal confunde um pouco o que é comunidade terapêutica para clínica psiquiátrica, né? A comunidade terapêutica, até tempo atrás eu estava aqui em Campo Grande, tem uma chamada Esquadrão da Vida, que é mais ou menos o mesmo formato que a gente trabalhava lá, que é o quê? Lida com a vontade da pessoa de realmente querer mudar e fazer aquele tratamento. Nosso caso lá eram 6 meses de reclusão com algumas saídas, né, até para a pessoa perceber como ela está. Ali em Campo Grande eu vi que é 9 meses, né, tem algumas diferenças nesse sentido. A clínica já não. Ela já é algo que você vai, mesmo você não querendo mesmo, né? E a tendência é geralmente não ser muito eficaz. É porque a pessoa não quer mudar, ela está lá porque, de repente, precisa muito, a família não consegue mais lidar com aquela situação. Então, é muito mais fácil a gente mudar alguma coisa quando a gente quer, né, Douglas? Com certeza. Né? Então, quando a gente quer, claro que ali tem uma realidade do vício muito forte, a gente trabalha a partir disso também.
mas com certeza o querer, e essa é a diferença entre comunidade e clínica, é muito, muito importante, né? Bacana. Mandar um abraço aqui para Gesiane Moraes, já está com a gente aqui. Obrigado, Gesiane. A Gislane Lopes Araújo, né? A Gislane está junto com a gente aqui também, ela que é membro lá da Igreja Luterana. A pastora Bárbara Damares, lá da Oreb Church, está com a gente também. Obrigado, pastora Bárbara. Meu amigo Will Ximenes, barbeiro Will, que inclusive está trabalhando com cursos, né, para os jovens aí que está aí precisando de algum emprego, gosta da área da barbearia, procura o Will Ximenes, que ele vai encaminhar você aí, meu amigo, para fazer um curso prático. Tenho certeza que vocês vão gostar. Aquele abraço, Will. Abraço também para Ciselda Araújo. A Ciselda diz que está em Campo Grande assistindo a gente aqui. Obrigado, também. Ciselda. A mãe do Jefferson e da Gislaine, né? Isso. Aquele abraço aí, Ciselda. O Lenoir, a Lenoir também está junto conosco aqui. Meu sogro. Seu sogro, né? O Lenoir, né? Ele está assistindo, meu querido genro, aqui de São Pedro de Alcântara, Santa Catarina. Aquele abraço aí, leva o nosso abraço aí, Lenoir, a todo o pessoal. É aquele que eu conheci na sua casa aquele dia? Foi, acho que foi. Né? Uhum. Foi, né? Que nós estivemos lá, comemos uma carne e tal, e ele acho que estava junto, né? Acho que foi. Foi, né? Agora que eu tô lembrando aqui. A foto tem uma acho que a esposa dele que tá junto, né? E aí acabei não me lembrando. Mas acredito ser ele sim que estava lá aquele dia, né? Que a gente estava lá fazendo um encontro de homens lá, né, pastor? Ele mesmo. Ele mesmo, né? O senhor lembra? Então, aquele abraço aí, leva o nosso abraço para toda a família aí, Lenoir. A Luzia Souza Fai também tá junto com a gente. Boa noite, Luzia. A Darcy também tá junto com a gente. Vilmar da Silva Pinto, Vilmar lá da Pax Brasil Med, meu abraço a todo o pessoal da Pax Brasil Med, também participando conosco, muito obrigado aí pela audiência. Pastor, o senhor é descendente de alemão, né? Inclusive fala alemão, né? Eu já falava mais, né? Minha família toda, assim, até é um choque de realidade, né? A minha esposa mesmo, ela não tem a tradição alemã, né? Ela, quando vai para casa dos meus pais, minha família, meus avós, todos, eles misturam as duas línguas, né? Aquela conversa assim. Eita. Que tu tem que estar muito ligado para entender o que está sendo dito, assim, né? Eu acabei estudando depois também alemão para poder aprender, porque minha família, a gente aprende de casa, mas é sempre aquele jeito meio misto, né? Mas sim, alguma coisa a gente acaba aprendendo e falando, né? Legal. Eu vejo muito em você, pastor, por exemplo, o senhor tem... Eu falo senhor, né? Fica até chato, né? Mas 25 anos de idade. Isso. Né? E parece que eu estou falando com um senhor aí de 40. Pois é. Né? Essa maturidade, ela é essencial, né, para o nosso bem viver, né? Porque a pessoa, quando ela é madura, ela tem maturidade sem passar por problemas que às vezes, né, outras pessoas tiveram que passar para aprender. Então a pessoa que é madura, ela não precisou passar por aquele caminho, ela teve inteligência suficiente para olhar situações na vida de outros e entender e praticar que aquilo não serve para ela e ela vai então por um outro caminho. E essa maturidade que às vezes a gente não vê, né, nos jovens, né, que você fala, poxa, por que está indo por esse caminho? E ele insiste em estar naquele caminho, né? E a gente, quando olha para a vida do senhor e ver, né, essa maturidade, isso nos deixa muito feliz, assim, né? E a gente fica pensando, puxa vida, o que ele fez, né? Qual foi o caminho que ele trilhou para ter essa maturidade, né? E aí, quando a gente vê pessoas maduras, você pode olhar, a pessoa madura, ela é como uma árvore que dá fruto. Né? Uma árvore que ela é frutífera. Você vai olhar para a vida dela, para o casamento dela, para a família, para a vida financeira. Você vai olhar para os frutos que ela mostra, né? Ela é uma pessoa segura, ela é uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. A pessoa madura é totalmente diferente, né? Então, o que essa pessoa que nos assiste agora, por exemplo, tem que fazer para ela se tornar, né, uma pessoa madura e ter esse nível de maturidade? O que o senhor fez para chegar a esse nível? Olha, Douglas, eu diria que são os exemplos, né? Eu acho que a gente pode sim ter uma trajetória própria, pessoal, de maturidade, sendo moldado e tudo mais,
Mas acho que a gente caminhar com pessoas, e a Provérbios mesmo vai dizer isso, que na multidão de conselhos se encontra a sabedoria, né, Douglas? Exato. Então eu vejo assim, e eu sempre fui uma pessoa que nunca tive problema em cara em pedir assim, cara, o que tu acha disso? Será que eu faço? Será que não? Né? E a partir disso, criando autonomia, falando, poxa, isso aqui eu já sei que não, melhor que não, né? Que não faz bem, e também a gente vendo a partir das histórias de outras pessoas, né? Aquela coisa que você mesmo comentou, né? Muitas vezes tem gente que acaba indo por caminhos, você vê aquilo e fala, cara, isso ali não dá certo, não é legal. A gente conhece o destino, né? Conhece onde vai chegar o caminho, né? Aquela direção que a pessoa está caminhando. Então, eu acho que antes de mais nada, cara, é saber caminhar com pessoas que realmente vão saber te orientar, caminhar contigo. E quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de vida de fé, isso é indispensável, primordial. Né? Você caminhar com pessoas que estão ali para te acompanhar, para te orientar, né? Claro que é uma junção de... a gente vai caminhando em conjunto. Essa é a caminhada discipulada, é isso, não é o Douglas que vem comigo e fala, Douglas, aprende de mim, né? Não, a gente aprende juntos e à medida que isso vai acontecendo, a gente vai então desenvolvendo essa maturidade, juntos. Né? E essa é a parte legal, é muito bom quando a gente vê uma igreja que está em sintonia, que caminha bem. Geralmente é uma igreja que ela está no mesmo nível de maturidade. Né? Quando uma igreja está em desunião, quando uma igreja tem algumas pessoas que sabem mais, tem algumas pessoas que buscam mais, outras que não estão muito aí, você vê justamente isso, esse desparelhamento de níveis de maturidade. Aqueles que se consideram, super maduros, e aqueles que assim, você vê que a caminhada às vezes não é bem assim. Mas eu acho que é por aí, sabe, meu irmão? É a gente saber caminhar com as pessoas certas, saber aprender a tomar as decisões certas e ter essa autonomia ao longo do tempo, independente da idade que a gente tem, isso vai acontecendo conosco, né? Isso é muito importante. Eu penso assim, Douglas, acho que é mais ou menos aí. Maravilha. Pastor, a igreja luterana aqui em Sidrolândia, ela passou por várias transformações, né? E hoje eu vejo assim que uma igreja que está sendo reconstruída, né? E, não de forma física, mas no corpo dela, ela passou por uma reconstrução e vem, né, ampliando, crescendo, prosperando, né? Você tem conduzido aí a igreja luterana de forma bastante saudável e salutar, né? Quando você iniciou o trabalho, assim, como que o senhor chegou e em que estado que estava a igreja, como que está hoje, como que vem sendo esse trabalho em Sidrolândia? Antes de mais nada, cara, a Luterana de Sidrolândia é uma igreja que tem 36 anos de história, né? Então, a gente, para chegar, antes de mais nada, tem que saber onde a gente está pisando. Tudo que aconteceu, tudo que se passou. E eu digo assim que, graças a Deus, quando a gente chegou há um ano e 3 meses atrás, não faz muito tempo que estamos aqui, mas era uma comunidade já bem, assim, alinhada, né? Tinha um trabalho, graças à liderança da igreja, assim, muito bem definido, o pessoal, assim, centrado mesmo, né? E claro, nem sempre foi assim, né? Passamos, claro, por muitas situações. Isso já em 2004, 2005 teve uma situação de divisão na igreja, 2009 teve mais uma. E eu vejo que esse é um histórico comum dentro das igrejas luteranas, das igrejas de Sidrolândia. E me assusta um pouco, né? Essa realidade assim de sempre divisão, né? A igreja, quando deveria se unir, buscar, e aí que tá, quando tem problema, isso também é importante. A gente superar problemas gera em nós maturidade, né? A palavra vai dizer que provação gera em nós um caráter aprovado, né? E isso muitas vezes falta em nós quando nós nos ausentamos de lidar com problemas e fugimos desses problemas. E graças a Deus, assim, a comunidade já estava assim, caminhando muito bem, mas nesse 1 ano e meio praticamente para cá tem sido muito especial, porque muitas pessoas têm começado a participar, muitas membraram nesse meio tempo, muitas pessoas muito queridas, nós somos muito gratos por cada família que tem participado, aquelas que já estavam aqui quando nós chegamos, especialmente, né, porque sustentaram esse trabalho, estão sustentando esse trabalho, também essas que hoje estão então, sendo incluídas, hoje são, neste ano e meio, são mais de 15 a 18 famílias que têm frequentado conosco, novas, né, nesse trabalho, nesse período, né,
E claro que nós entendemos que isso é agir de Deus através do seu Espírito Santo, né, que não é a mérito do nosso trabalho. A gente faz o possível, né, mas quem dá o passo é o Senhor. Então, quem movimenta, e a gente, assim, é ferramenta, né, Douglas? A gente sempre busca estar à disposição de Deus e conforme também Ele nos comanda e assim nos conduz, né? Certo. Tem várias pessoas que às vezes até criticam um pouco a luterana pelo fato de se parecer muito com a Igreja Católica, né? E pelo fato também de batizar crianças, né? Coisas, por exemplo, que outras igrejas evangélicas não adotam, elas já batizam a partir, né, da pessoa adulta. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, né, o porquê que tem essa semelhança, né? Por exemplo, tem velas dentro da igreja, coisas que outras igrejas também não utilizam. É mais por termo de curiosidade mesmo, e que algumas pessoas comentam, né, essa semelhança, digamos assim. Eu queria que o senhor também explicasse isso, que seria importante. Eu gosto muito de uma frase, e isso valeria talvez para todas as doutrinas diferentes que nós temos, né? Seja pentecostal, seja de uma ala mais tradicional, reformada, protestante, ou seja católica. Eu gosto muito de uma frase, inclusive de um reformador, um pastor luterano, que ele vai dizer assim: no que é essencial, nós mantemos unidade. No que não é essencial, mantemos liberdade. Mas em tudo, o amor. Sabe, Douglas, eu acho que um grande problema é muitas vezes nós olharmos uns para os outros e falar, não, lá está errado, lá está certo, lá isso aqui. Julgamento, né? Exato. E o que nós temos feito, assim, até muitas vezes em divergências doutrinárias, né? A nossa igreja tem muitos contextos de pessoas que vieram de outras denominações, e explicando, por exemplo, essa questão do batismo infantil. Por exemplo, qual que é a diferença e por que nós fazemos, então, o pedobatismo, como é chamado, em vez do credobatismo? Né? O credobatismo, esse batismo que você crê para ser batizado, e o pedo, esse batismo que é o batismo infantil. A questão do batismo infantil para nós é muito uma questão doutrinária, no sentido assim de fé, extremamente a partir da questão da fé, da confessionalidade protestante luterana. Por quê? Nós entendemos que o batismo é graça de Deus, né? Assim como tudo é graça de Deus, né? A resposta humana, ela está cativa à graça. É Deus quem age em nós, Deus que opera. A palavra vai dizer, é Deus que opera tanto o querer quanto o fazer, né? Então, assim, não é uma resposta minha diante daquilo, mas assim como a cruz, não há nada que eu possa fazer para merecer mais, né? O batismo também não, é um presente de Deus. No entanto, é óbvio que, como um presente, Douglas, eu posso te dar um presente, você pegar esse presente, colocar na sua estante e nunca abrir. Né? Considerando, por exemplo, uma criança que foi batizada, ela não tinha fé. Então, ok, ela recebe esse presente de Deus e falou, olha, eu quero viver contigo, eu quero estender sobre ti a minha graça, está aqui esse presente, né? E essa criança, eventualmente, quando chega à fase adulta, ou enfim, quando eventualmente tem essa decisão por resposta, não abre. Mas, de fato, o batismo, ele é assim, então, validado, ele é completado, quando então há essa fé, mesmo que seja depois. A palavra vai dizer que importante é que nós creiamos e sejamos batizados, que a fé vem através disso. E eu sempre tenho dito que a ordem dos fatores não altera o produto. Se você crê primeiro, ou é batizado primeiro, enfim, o produto é o mesmo, que é a salvação, né, Douglas? Então essa é a nossa visão, o nosso jeito de fazer. Então seria mais ou menos uma questão de doutrina mesmo, que é algo que vem já desde o início da igreja luterana, seria isso? Isso, da igreja luterana, assim como da igreja cristã também. Nós temos isso a longa data, como diria outro. Não é algo que a igreja, vamos supor, a igreja católica, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, né, que também, dentre outras denominações que tem essa visão do pedobatismo, batismo infantil, mas obviamente nós respeitamos também, né? Se alguém de repente nos chega, até agora esse início de mês nós batizamos 5 crianças, né? Foram 2 crianças e 3 adolescentes lá, né? Alguns foram um contexto assim de, olha, nós queremos esperar, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, mesmo que você espere, mesmo que você fala, cara, eu quero me batizar quando eu entender. Se você entende que isso é graça de Deus e não é obra tua, show de bola. Essa é a ideia.
Entende? Então, se você é batizado de criança e não é batizado de adulto, adolescente, importante é entender essa visão de aliança. É Deus quem faz uma aliança conosco, nós recebemos isso como graça, e essa graça quer ser recebida também e concretizada a partir da fé. Né? Essa é a ideia, é mais ou menos assim que nós entendemos. Maravilha. Pessoal, se você tiver alguma pergunta aqui, nós estamos recebendo aqui no podcast do Nota Cidade o pastor William Passing, o pastor que é teólogo, é bacharel aí em teologia, né, tem bastante conhecimento, apesar de ser jovem, né, 25 anos de idade, tem muito conhecimento, como eu acabei de dizer, é um cara muito maduro, tem muita inteligência, eu gosto muito de ouvir ele, porque ele é um cara muito sábio, né, e realmente faz muito bem, né, a gente está perto de pessoas assim que vão aproximar a gente de Deus. Então, por isso que é importante, né, pastor, essa liderança, né? Eu imagino que não seja fácil para o senhor, porque às vezes as pessoas, muitas pessoas querendo ali estar perto, querendo aprender, né, solicitando visitas, assim, como que é a sua rotina, né? A gente também tem curiosidade para saber, assim, como que é o seu dia a dia, né? O que você faz, né, quais são os seus horários, né, e se isso também te demanda muito, né, porque imagino que quando você trabalha com coisas espirituais, né, parece não, né, a carga ela é muito maior, né, você se sente muito mais cansado, porque a questão espiritual é nada mais do que você pegar o problema das pessoas, né, e às vezes quando você absorve problemas, né, causas, e você acaba às vezes deixando a sua família de lado, você acaba, enfim, tem que ter toda uma organização, eu imagino, para o pastor, e isso eu digo em cima também de pesquisas, né, porque muitos pastores até entram em depressão, né, até às vezes abandonam a carreira, né, por conta de não conseguir fazer essa conciliação do seu tempo e da sua vida, né, que às vezes deixando a si mesmo e tentando ajudar tantas pessoas, acabam confundindo as coisas e acabam deixando a sua saúde mental de lado, né, e acabam tendo problemas, né, outros diversos problemas. Então, realmente imagino que não seja fácil, né? Não é mesmo assim. Por mais que é um privilégio o trabalho pastoral, enfim, a vocação pastoral, seja missionária também, é um grande privilégio de Deus para nós, mas existe sim o seu ônus, né? Eu não sei se tu sabe, Douglas, mas existe uma pesquisa que diz, dentre os índices de burnout, né, esse apagão, ou seja, a pessoa realmente desliga de um esgotamento excessivo, assim, onde não consegue mais fazer mais nada, né? Inclusive, eu conheço pastores que passaram por isso, são amigos nossos, inclusive, muito triste, mas só comentando, entre os índices de burnout, os top 3, vamos dizer assim, né? Agora não lembro a sequência exata, mas estão ali empresários, né? Empresários, assim, não importa em qual instância seja, também ali advogados, muito interessante, advogados, e em terceiro, pastores, né? Esse é o gráfico, mostra assim, mais ou menos esse top 3 de pessoas que aí passam por burnout, geralmente tem alguma dessas características, ou são empresários, são advogados, trabalham nesse âmbito, né? Ou são pastores, né? E de fato, assim, por que às vezes pode se tornar tão cansativo? É porque a gente vive muito a demanda da igreja e das pessoas, né? E esse é um perigo de a gente muitas vezes esquecer da gente mesmo, né? E eu tenho meu pastor, inclusive, ele dizia que o grande problema do ministério pastoral é que muitas vezes a gente é incompreendido, né? Ele diz assim no sentido de que, no meu caso, né, Douglas, eu sou o contratado da igreja, ordenado da igreja, eu recebo pela igreja para estar ali trabalhando, né? E nem todos têm esse privilégio, também nem todos fazem e podem fazer isso, estão fazendo isso ali. Então a gente trabalha sempre com voluntários, gente que servem, né? E por consequência, nem sempre, eu não estou falando do nosso contexto, né? Mas em todos os contextos especialmente, tem pessoas que estão realmente engajadas, né? Estão ali servindo, mas em determinado momento elas podem, não posso, não quero, estou doente, e o pastor não. Ele está lá, precisa fazer, o negócio precisa acontecer. Muitas vezes a gente pode não estar bem, tem uma pessoa que liga e fala, pastor, não estou legal, alguém faleceu, assim, a gente vai lá, a gente está lá.
né? E a palavra para isso é responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade com pessoas, com uma igreja, e eu dedico e gasto a minha vida em favor de outras pessoas, né? E é claro que isso precisa ser muito bem conciliado, isso sempre é uma dificuldade, apesar de que é uma necessidade, com a minha família, né? Eu sou casado já, agora fazem 4 anos, que nós casamos em 2021, e tenho um filho de 9 meses chamado Kalel, minha esposa Maria Eduarda também talvez esteja nos assistindo. Eu conheci a Maria Eduarda no seminário, na faculdade de teologia, nesse curso que eu falei, aquele curso de 1 ano, né, e tudo mais. Também é uma baita história, um baita testemunho, né, dessa unidade, né, de que você e ela estão emanados ali no mesmo propósito, né? Cara, e graças a Deus, o meu avô, né, ele foi pastor, como eu mesmo mencionei, e ele sempre dizia que existe um chamado duplo ao ministério, né, ao pastor, independente se é uma pastora, um missionário, quando não é os dois, né, mas também para a pessoa que está com ela, né, porque entender muitas vezes essa dinâmica de estar a serviço das pessoas, de estar sempre à frente, e muitas vezes correndo esse risco, né, Douglas, de deixar um pouco de lado ali, né, eu inclusive agora esse final de semana estava em Santa Catarina, no encontro de pastores lá, e no retorno a Curitiba, pegar o avião, né, um pastor emérito aposentado nos levou. E ele me contou uma história muito triste, assim, de que na época ele atendia um grande conglomerado de comunidades, uma região ali, e atendia várias comunidades. E naquele contexto, e tinha um evento numa igreja assim próxima, não muito, assim, exigia um deslocamento. E naquele dia acabou nascendo então a filha dele. E ele assim, na responsabilidade, tem que ir lá, porque senão como que vai acontecer? Quem que vai pregar? Quem que vai fazer? Acho que era uma conferência bíblica, algo assim, uns 3 dias, uma sequência de palestras. E ele foi, né? E depois voltou e tudo mais, passou aquela situação. E ele me disse assim que depois de muitos anos, já aposentado do trabalho pastoral, do ministério, ele uma vez assim, viajando, falou para a esposa no carro, falei, puxa, sabe que eu estava pensando que no dia que nossa filha nasceu, eu tive que ir e tudo mais, e que coisa, né? E diz que ele olha para o lado da esposa dele chorando copiosamente, né? E ele falou que naquele momento ele se deu conta, depois de muitos anos, né, o quanto talvez ele tinha negligenciado aquela família, a família dele, a esposa, os filhos, que por mais que entendiam a necessidade, a demanda, mas sofriam também com a ausência do pai, né, em alguns contextos. Então, saber conciliar isso é muito importante. Graças a Deus, nosso contexto, assim como em muitos, hoje também, nós podemos fazer isso, no meu caso, em tempo integral, né? Eu sou pastor interino, né? Eu sou remunerado pela igreja para estar ali à disposição de tempo integral. É claro que eu não trabalho o dia inteiro, né? Tenho que cuidar do meu filho, da minha esposa, mas de toda forma estou sempre ali, né? A gente está à frente do trabalho de uma forma, mas não conciliando outros, né? Outros trabalhos, enfim. Ser pastor é o meu trabalho em tempo integral, é isso que eu quero dizer, né? Sim. Na sua opinião, assim, qual que é a principal dificuldade do pastor? Quando eu digo do pastor em geral, na sua visão. Douglas, eu diria assim que a solidão às vezes. Sabe, porque, por exemplo, talvez não em todos os contextos, mas nós especialmente, minha esposa e eu, nós saímos de Santa Catarina para vir aqui pastorear uma igreja no Mato Grosso do Sul, em Sidrolândia, né? A minha família mora no Paraná, a 600 quilômetros de distância mais ou menos. Meu sogro e minha sogra moram a 1.500 quilômetros de distância, né? Lá em São Pedro de Alcântara, perto de Florianópolis. E quando inclusive nós tivemos o nosso chamado para vir para a Sidrolândia, assim, a diretoria da igreja falou, olha, nós precisamos de vocês lá, o que vocês acham, vocês assumem, vocês podem, assim assado. Nós tínhamos nesse intervalo de tempo, 1 semana antes descoberto que nós estávamos grávidos, né? Nós descobrimos que nós estávamos grávidos numa quinta-feira do nosso filho, o Kalel, e na terça-feira seguinte recebemos o convite para ir. E naquele momento a gente não pensou muito assim no sentido de, poxa, como vai ser difícil estar longe dos pais com um filho pequeno. E hoje a gente percebe muitas vezes que isso não é fácil, né? Essa questão de rede de apoio, né, Douglas? Uhum. Especialmente por isso,
né? Nesse sentido de muitas vezes a gente tem, claro, uma grande família de fé, todos muito amados, muito queridos, muito solícitos, sempre à disposição, mas ainda muitas vezes faz falta ter um pai, mãe próximo, né? Eu acho que esse tipo de coisa nos pega um pouco às vezes. Amigos, né, Douglas, que a gente vai deixando de lugar em lugar que a gente passa, né? Então a gente passou em São Bento do Sul, Santa Catarina, por mais ou menos 8 anos do tempo de estudo, depois então nesse trabalho no Centro de Recuperação Serene, lá em São Bento do Sul, e nós deixamos muitas pessoas sempre para trás, né? O que a gente mantém em contato, é claro, e nosso desejo é sempre criar relacionamentos fortes, verdadeiros aqui também, e graças a Deus, Deus tem conduzido isso também, mas eu diria que um dos maiores desafios geralmente é isso, né? E claro, né, lidar muitas vezes com situações complicadas, assim, tem pessoas que têm histórias muito difíceis, né, Douglas? Que a gente muitas vezes não tem muito ferramentas, né, e fala, Senhor, que Tu nos oriente, que Tu nos conduza, né? Então, acho que seriam essas duas coisas, assim, especialmente, assim, para mim, que eu considero difícil no ministério, né? Uhum. Mas, pastor, olhando assim, lá para o seu passado, né? Um jovem, começando ali a vida e já mergulhando num mar que né, a teologia, a palavra de Deus, tipo, o que o senhor se arrepende? Ou o que o senhor faria de diferente, se é que tem algo que o senhor faria diferente, né, olhando lá para o passado, quando o senhor ingressou nisso, e também o que levou, o principal motivo que levou o senhor a aceitar esse desafio, né, de ser um missionário, de ser um pastor evangélico, de assumir mesmo uma vida de sacrifício. Pense você, né, um jovem, né, pessoal, um jovem ali deixando as baladas, deixando toda uma vida, deixando ali os sonhos, né, talvez a liberdade financeira, né, para realmente servir a Deus. Fale um pouco sobre isso. Assim, Douglas, não foi um passo gigantesco, falar, cara, amanhã eu estou indo, então hoje eu estou deixando tudo, entende? Foi uma construção. Foi uma construção, é claro. E muita coisa nunca nos pertenceu, por exemplo, essa busca por dinheiro, né? A nossa visão sempre foi o reino. A partir da conversão, aquele desejo de servir a Deus, falar, Senhor, que as pessoas te conheçam, que cheguem a Ti, essa era a nossa meta, né? Mas o senhor acha, pastor, que, por exemplo, o fato da sua família ser cristã, né, seu avô, né, foi pastor, né, aposentado, né, isso te influenciou a seguir esse mesmo caminho? Cara, eu diria que sim, claro. Eu acho que é difícil falar que não teve nada a ver, porque a gente cresceu naquele meio, ambiente, né? De estar naquela igreja ali onde meu avô era pastor, em Buia, Santa Catarina, foi um dos contextos onde ele era. E também, né, sempre família cristã envolvida, estando na igreja, sempre desde criança, no departamento infantil, ministério infantil, depois como adolescente, com o ministério de adolescentes, e até foi essa a minha história de conversão. Eu fui, através do ministério de adolescentes, fui alcançado através de um acampamento, né, um retiro de adolescentes, e ali foi onde eu entreguei a minha vida a Cristo, né? E como eu posso dizer assim, não, como eu disse, não foi uma nossa, como eu deixei coisas para trás, né? E eu acho que esse também é o legal de ir para o ministério cedo, sabe, Douglas? Porque a gente não tem muita coisa para pensar, falando, não, eu tenho que ver isso aqui primeiro, isso, aquilo lá primeiro. E também o fato da minha família ter essa compreensão, né? Eu conheço pastores amigos nossos aí que tiveram esse desejo de servir a Deus, e a família falou, não, isso aí não vale a pena, não dá dinheiro, né? Não teve apoio. No meu caso, sim, tive, graças a Deus, muito apoio de toda a família, dos meus pais, da igreja de onde eu estava também, por esses 4 anos e meio em tempo integral. Então eu também não podia assim trabalhar, dependi nesse sentido de ofertas de ajuda para o sustento lá na cidade onde a gente estudou, na faculdade, o custo da mensalidade, aluguel. Então a igreja ofertava para que a gente se dedicasse em tempo. Esse era o meu trabalho, Douglas. Meu trabalho por 4 anos e meio foi estudar, me dedicar ao estudo da palavra e também conhecer mais a respeito da realidade ao qual eu estava entrando. É claro, né, que a teoria é diferente da prática. Hoje, e eu tenho certeza que daqui a 10, 20 anos eu vou ser um pastor muito melhor,
no sentido de muitas vezes nos falta experiência, nos falta vivência de algumas coisas. E eu não vou mentir falando, não, eu sei de tudo, porque isso é impossível. E eu acho que se alguém em algum momento, independente da idade, chegar para nós, né, Douglas, dizer, cara, olha, eu já sei de tudo, olha, é complicado, né? Então, eu acho que a gente sempre precisa caminhar em humildade nesse sentido, e saber reconhecer também as nossas limitações. E, acima de tudo, servir a Deus. É o conselho de Paulo a Timóteo, né? Timóteo, a palavra dizer que era um homem que tinha, um adolescente jovem, tinha seus 20 anos de idade, então quando começa a participar das campanhas missionárias de Paulo, ele vai ser então levantado ali pela igreja para ser então pastor na igreja de Éfeso, né? Que nós temos a carta aos Efésios, e Paulo vai dizer, justamente Timóteo vai começar a ter represália no sentido, não, é muito jovem para estar aqui, muitas vezes gente com uma caminhada, tem gente que muitas vezes tem mais tempo de caminhada de fé do que eu tenho de vida, né, Douglas? E Paulo vai dizer, Timóteo, não esquenta com isso, né? Seja um exemplo na piedade, na palavra, no estudo da palavra, busque com diligência, que isso baste. As pessoas vão respeitar, e inclusive a palavra, o nome Timóteo é muito bonito, por isso, Douglas, porque a palavra Timóteo é Deus honra. Veja, não foi as pessoas que falam, nossa, Timóteo, ó, isso aí, tu é um cara honrado, nós vamos te levantar pastor. Não, Deus honrou Timóteo, levantou Timóteo é pastor, e nós temos aí a experiência, né, um grande pastor, assim, discipulado pelo próprio apóstolo Paulo, né, foi muito importante, um jovem na fé, mas que estava à frente de uma comunidade e com certeza aí teve uma boa trajetória. E essa é a nossa confiança, foi esse o texto para mim que bastou, assim, falou, entendi, Senhor. Então, essa foi a chave. Foi a chave. Falou, se a idade não importa, se é o exemplo na fé, se é a busca pelo Senhor que importa, que seja isso que cative as pessoas. Porque assim, Douglas, tem uma frase, eu nunca me lembro do autor dela, diz assim, ninguém se importa com o quanto você sabe de algo, até verem o quanto você se importa com aquilo. Sabe, Douglas? Então, para mim, isso é muito importante. A gente cativa as pessoas, e pela graça de Deus, isso é assim, pelo desejo, pela vontade de servir a Ele, e fala, não, cara, esse gurizinho aí, esse rapazinho aí tem alguma coisa para também falar. Então, graças a Deus tem sido assim, a gente louva a Deus por isso, né? Bacana. Eu vejo que lá na igreja isso é meio como um paizão, né, pastor? Que ali com os jovens, com as crianças, né? E é bacana esse senso de comunidade. Até faço um apelo para quem nos assiste que às vezes está fora, né, de um grupo, está fora da igreja, ou às vezes foi numa igreja e teve uma experiência não tão bacana e acabou se afastando, né? Que procure, né, uma igreja para cultuar. É importante você ter aquelas pessoas ali te ajudando, um líder espiritual que vai estar orando por você, né, que você vai realmente estar inserido, não em grupinhos ou panelinhas, mas numa comunidade em si, porque é um ambiente separado, né, para você buscar a Deus. A igreja é esse ambiente, né? Por que eu trago tantos pastores aqui? Porque vocês são líderes, né? Vocês têm esse papel de liderança, de influência, de mudança, de transformação, e a nossa comunidade precisa disso. Ela precisa ser transformada, ela precisa ser mudada, ela precisa ser sarada, ser curada, né? Quantas são as pessoas que estão doentes, e quando eu digo doentes, não só fisicamente, mas também doentes da alma, do espírito, né? Estão sofrendo, estão com depressão, com algum problema, e aí as pessoas precisam dessa palavra. E a internet, ela está cheia de influenciadores negativos, né? Pessoas que geram influência para o lado negativo, para que as pessoas façam coisas, né, e ocupem seu tempo com coisas, né, banais, desnecessárias, e que vão levar elas para o inferno, né? E por isso que é importante que a pessoa busque então uma igreja, né, que ela realmente cultue a Deus, né, que ela esteja inserida num ambiente de busca da presença de Deus, para então, né, realmente ter uma vida transformada, né? Eu gosto muito de uma frase do Josemar Bessa, que inclusive já esteve aqui em Cidrolândia, um pastor, né? Ele diz que a igreja é a única organização, a única instituição, além da máfia, que você tem que admitir que é mal para poder entrar.
Sabe, Douglas, eu acho que, e você também fez essa pergunta, né, pastor, o que poderia muitas vezes ser diferente com a igreja de modo geral? Eu acho que é isso, é essa visão de que todo mundo está ali precisando ser sarado de algo. E essa ideia, e justamente ter passado por comunidade terapêutica me ajudou muito isso, que a comunidade terapêutica tem um lema, Douglas, que é o quê? O menos debilitado cuida do mais debilitado. Essa é a ideia. E a igreja é exatamente isso, Douglas. É o menos debilitado, muitas vezes aquele irmão que já está mais experiente, né? Mas que não é perfeito. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Perfeito, né? É só um, né? É só, todos só os imperfeitos olhando para um só. Né? Exato. Mas é pessoas imperfeitas, né? E menos debilitada, cuidando muitas vezes daquele mais debilitado. E essa é a ideia do discipulado, conduzindo pessoas a Jesus através do exemplo, através da caminhada conjunta, né? E eu gosto muito dessa ideia de que o pastor, Douglas, não é aquele cara que comanda, o chefe, né? Um amigo meu uma vez disse que o pastor é uma ovelha dentre as outras, né? E que ele simplesmente é uma ovelha que é destinada para, de repente, ter uma função ali naquele grupo de ovelhas, né? Para organizar, enfim. Esse meu amigo uma vez disse, nem todo mundo consegue, de repente, dedicar 4 anos e meio da sua vida para estudar a palavra. Ele falou, então, William, vai lá, estuda, né? E, por favor, volte para nós e nos explique, nos ajude a compreender melhor, de jeito mais simples, né? E essa é a ideia, né? E o pastor, nesse sentido, continua sendo ovelha daquele rebanho. Com certeza. A igreja, o qual pastoreio, também é a minha igreja, né, Douglas? É ali onde eu sou pastoreado também. Onde você também aprende, né? Exato. Apesar de a gente ter aí uma cobertura espiritual, como o pessoal gosta de falar, né? De pastores, amigos nossos mais experientes, né? Que inclusive essa semana virão alguns estarem conosco. Nós temos uma conferência bíblica, final de semana, começa sexta, sábado à noite, né? E domingo encerra de manhã, ali com culto de manhã. E vai ser muito especial também. E são amigos nossos que vêm para cá e sempre estão nos orientando, orando por nós. Quando tem alguma situação ou outra, a gente liga e fala, cara, tu que já passou por isso, o que tu faria no meu caso? Né? E a gente precisa disso em qualquer área da nossa vida, né, Douglas? Com certeza. E eu acho esse é o legal de estar em comunidade, estar em igreja, porque você tem isso, esse senso de ajuda. Uhum. Né? Poxa, nós temos um filho pequeno, e tem muita coisa que a gente não sabe, a gente está aprendendo, especialmente até por estar longe de nossos pais. E quantas pessoas muitas vezes dizem, olha, faz assim, faz assado, faz esse chá, coloca essa coisa, esse remédio é bom. Então, assim, em que outro lugar talvez a gente teria isso? Né? E esse senso assim de cuidado, né? Nossa, nós cuidamos de você, nós queremos que você esteja bem. Né? E eu acho que a igreja ela precisa ter esse foco, essa visão, né, de cuidar, né, um lugar de cuidado. Eu acho que isso é essencial. Quando a igreja, Douglas, perde essa visão de lugar de cuidado, ela perde o que ela é. Né? Porque Jesus nos colocou uns com os outros, e a palavra uns aos outros é uma formulação muito repetida na Bíblia. Né? Orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, carregai os fardos uns dos outros, perdoai os pecados uns dos outros, amai-vos uns aos outros. Né? A palavra uns aos outros aparece o tempo todo. Né? E muitas vezes nós vemos só eu, a minha espiritualidade com Deus, e a gente esquece dessa dimensão do uns aos outros. Nós passamos muitas vezes anos e anos achando que a gente é ovelha, né, Douglas? Quando Deus já nos deveria ter levantado e nós já deveríamos ter nos posicionado como trabalhadores. Né? Cara, Jesus nunca falou, pessoal, orem pelas ovelhas, né, para que Deus mande ovelhas. Não, Jesus disse assim, para os seus discípulos, orem por trabalhadores, porque grande é a seara, mas são poucos os trabalhadores. Aí tem muita ovelha que deveria já estar sendo um trabalhador, né, cara? E muitas vezes gerando demanda, precisando ser cuidado. E está tudo certo, nós precisamos ser cuidados, independente do tempo de vida, experiência de fé, ou seja, qual for o ponto. Mas essa ideia de que a gente precisa, sim, viver esse cuidado. E, cara, quando a gente entende isso, Douglas, quando a gente para de gerar demanda o tempo todo e tem essa visão de cuidado uns com os outros, a gente começa a olhar mais para fora também. Cara, como nós vamos cuidar melhor dessa cidade aí? Entende, Douglas? A gente passa menos tempo olhando para aquilo que está acontecendo entre nós e nossas necessidades, demandas, e tudo bem, precisa ter, e nós vamos gerenciar isso.
mas sem esquecer a dimensão do que Deus espera de nós nessa cidade. Exatamente. Isso que o senhor está falando já aconteceu comigo, de às vezes, há certo tempo, ficar ruminando problemas, né? Sempre os mesmos problemas e os meus problemas, e Deus ir e me mostrar a situação de algumas outras pessoas. E eu dizer, cara, eu não tenho problema. Isso não é problema. E aí você para de olhar para a sua vida, para os seus problemas e começa a pensar em uma forma de ajudar e resolver o problema do outro. E aí os seus problemas acabam já não existindo mais, ou ele acaba sendo solucionado de forma natural. Por quê? Porque você começou a olhar para o outro, a ajudar o outro. E aí é algo que parece que é automático, né? Você fala, poxa vida, olha só, eu estou ajudando outras pessoas e Deus vem e está cuidando de mim, né? Agora, quando você mergulha no seu problema, você não encontra solução. Você vai cavando e cada vez mais fundo, e você não acha solução, e aí o desespero vai tomando conta, né? É onde muitas pessoas entram no buraco da depressão, né? E aí cada vez vai piorando. Mas por quê? Porque está olhando demais para o seu problema, né? E esquecendo do outro, de ajudar as outras pessoas, e não só daquele egoísmo, né, de ficar olhando só pra gente. Então, quando você falou isso aí, eu já me lembrei. E mandar um abraço aqui, pessoal, para Denise Souza Volpe, tá junto conosco aqui também. Nossa irmã querida lá também. Pastor Hudson Mukiuti também tá junto com a gente, dando boa noite aqui. Boa noite, pastor. A Regiane Monteiro, Grafen Frederico, também é membro lá da igreja, né? Boa noite, Regiane, obrigado aí pela audiência. O Paulo Henrique Suco também. Também, irmão. A Dora Pasque, quem que é a Dora Pasque? Já imaginei. A Natália Miranda. E é muito bom isso, né, pastor? Esse apoio da família, né? Com certeza. Esse olhar, assim, se eu fosse seu pai, eu ficaria muito orgulhoso de ver, poxa, 25 anos e com essa maturidade, cuidando de pessoas, de uma igreja, né? Uma igreja tão linda que é a Igreja Luterana de Sidrolândia, realmente é muito abençoado. Amém, cara. A Natália Miranda Câmara também está junto com a gente. Clédio Santiani, aquele abraço, Clédio. A Rosilene Jimenez, o Giovanni Coleman, também, ou Coleman, né? Jefferson Araújo, falamos do Jefferson aqui, ele já apareceu aqui, já está assistindo com a gente, né, Jefferson? Aquele abraço para você aí, todo o pessoal. O Jefferson que está morando em Campo Grande, já foi gerente aqui da antiga Tip Top, uma grande indústria aqui no município de Sidrolândia, né, de fábrica de confecções. Quem não conhece a Tip Top, né, conhecida nacionalmente. A Inara Sucobaba também está junto com a gente aqui. Abraço, Inara, muito obrigada. Marluce Bittencourt, Luzia Ramos, muita gente chegando aqui. A Fabiana Fingler, abraço, Fabiana. Natália Miranda. William é um grande pastor e um grande amigo, bênção para a nossa comunidade. Amém, obrigado. O Wellington também está chegando agora aqui com a gente. Obrigado aí, pessoal, pela sua audiência. Pastor, teve algum episódio assim, que a gente fala pastor, né, já vem aquele episódio assim, sabe, de manifestação diabólica, demoníaca, aquela coisa meio que de filme de terror que você passou? Teve algum episódio assim ou não? Vocês assim trabalham com esse tipo de libertação, digamos assim, ou já aconteceu alguma coisa desse tipo com o senhor? Então, Douglas, assim, eu acho que eu digo nós como igrejas mais tradicionais, que vêm do contexto da reforma, especialmente aí igrejas presbiterianas, igrejas luteranas, igrejas batistas, dentre outras igrejas metodistas, né? Geralmente nós somos um pouquinho mais acanhados nessa questão. Né? Não que a gente ignore essa realidade da dispensação dos dons, uma realidade espiritual, né? Na questão de manifestações demoníacas, mas nós geralmente tendemos a assim, enaltecer o que realmente importa, né? Que é o Senhor Jesus. E quando nós temos situações assim, bem palpáveis, e assim, meu irmão, como eu trabalhei, como eu disse a você, com dependentes químicos, né? Tinha muitas situações assim, eu nunca, obviamente, presenciei manifestações e tudo mais, mas aquele discernimento, sabe, Douglas, falou, cara, aqui tem coisa a mais, sabe, e como que a gente entende a libertação nesse sentido? Não é aquele negócio milagroso e tal, tá aquela oração forte, fervorosa e tal, também, ok, vamos orar, interceder por aquela pessoa naquele momento, mas nós entendemos assim, meu irmão, que se a gente não preencher aquela lacuna na vida daquela pessoa,
aquele demônio, ou seja, como uma manifestação ali, ela vai voltar. Então, nós entendemos esse processo a partir do estudo da palavra, a partir de buscar mais a Deus, da vivência da espiritualidade, como algo, o foco da questão. Entende? Não em si, aquele momento, o ápice do negócio, entende, Douglas? Sim. Mas o processo. O processo para nós é muito importante, né? Tem sim sempre, especialmente na nossa história, a gente fala muito sobre a questão de conversão, novo nascimento, né, Douglas? E a gente fala, cara, ali Deus começou algo comigo. Mas não foi da noite para o dia, por exemplo, Douglas, que eu me tornei pastor, e nem foi da noite para o dia que eu falei, cara, quero ser pastor, né? Quero ir para o ministério, ser missionário e por aí vai. Não foi. Foi uma caminhada de anos, né? Até que eu falo, poxa, esse negócio, eu gosto muito disso, não me vejo fazendo outra coisa. Eu falei, eu vou me dedicar a isso. Que Deus, né? E assim Deus foi confirmando através de pessoas também essa paz, né? Por mais que muitas vezes Deus não está na nossa paz, né? Porque muitas vezes nós estamos em paz pecando também, né, Douglas? Com certeza. Né? Então não é a paz que fala, eu estive em paz com o meu chamado. Eu acho que assim, meu irmão, antes de ter paz, nós precisamos ter a obediência, né? Então mesmo sem paz, obedeça, né? E eu dizia muito isso pro pessoal na comunidade terapêutica, se te falta vontade de algo, e muitas vezes é isso, a luta com dependência química é aquela ambivalência, né, Douglas? Eu quero uma hora viver em liberdade da dependência química, da droga, do álcool, e outra hora eu já não quero mais, quero voltar, porque aquela força, né, que me puxa para droga ou para álcool, enfim, a gente fala assim, cara, quando falta a vontade, basta a obediência. Quando falta vontade, basta. Isso vale para qualquer instância da nossa vida, né, Douglas? Compromisso, né? A gente assumir responsabilidade. Com certeza. Né? E, cara, essa é a nossa caminhada com Cristo, né? Eu até te fiz essa pergunta porque as pessoas, principalmente as pessoas que não são convertidas, quando fala pastor, a primeira coisa que vem à mente dela é isso, né? E criou-se na parte evangélica uma questão assim. Muito sobrenatural. Eu até falo que às vezes é até um exagero, né, dos dons em línguas, das revelações, profecias, manifestações, pessoas caindo e todo aquele, né, aquele movimento espiritual, e às vezes há um pouquinho de exagero, né, para chamar a atenção das pessoas, né? Alguns líderes usam muito disso, mas para chamar a atenção, né, do que realmente, porque assim, na minha opinião, eu acho que lendo a palavra de Deus é algo tão simples, né? O Espírito Santo é como uma brisa, ele é algo assim, que você sente, né? E ele não é como uma tempestade, né? O vento é o vento, a tempestade ela realmente faz barulho e arrebenta com tudo, mas o Espírito Santo ele é sutil, né? Ele é suave e ele é simples e é objetivo, né? Então assim, não precisa de muito estardalhaço, né? Para curar, para libertar, para realmente para fazer acontecer uma transformação na vida de uma pessoa que está sofrendo. Nada contra, né? A cada um tem ali o seu formato, né? de trabalhar, né? Ali a sua igreja, cada igreja tem uma forma, né? de fazer o processo de libertação, mas por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu vejo que a igreja luterana, como você disse, assim como outras igrejas, ela é um pouquinho diferente das igrejas pentecostais, né? Que realmente tem, às vezes, um pouco fazem um pouco mais de barulho, né? Nesse sentido. E esse aprendizado, todo esse aprendizado que o senhor teve durante todos esses anos, qual que é o objetivo, o principal objetivo desse aprendizado, da teologia, de tudo que o senhor estudou, de tudo que o senhor aprendeu? Assim, Douglas, a gente muitas vezes confunde estar cheio do Espírito Santo com viver o tempo todo experiências, né? Estar cheio do Espírito Santo e ter ali manifestações, como você disse, do sobrenatural, né?
E a gente gosta disso, isso é bem humano, né? Essa questão das nossas emoções, de estar sentindo, de novo, aquele sentimento da paz, né? Nossa, que gostoso isso aqui, eu nunca havia sentido isso. E nada contra, que bom que a gente pode, eu creio, de fato, tive muitas experiências de emoções e experiências com Deus também, mas quando vem a diversidade, Douglas, não é nossas experiências e emoções que nos sustentam. Falou tudo, Wilson. Entende, verdade. Douglas? Não é? E assim, com todas as... Até nos podcasts que a gente assistiu aqui, a gente escutou, a pastora Bárbara, por exemplo, estava nos assistindo, não sei se está. Não é a experiência que sustenta, né? É a convicção de fé. Falou, eu sei a quem eu sirvo, ela disse isso, eu sei a quem eu sirvo. Né? Não é a minha experiência, a minha emoção naquele momento, porque naquele momento, Douglas, eu tenho vontade de chutar o balde com Deus, mas não faço. Porque eu creio que Deus está comigo. Exatamente. E como que essa maturidade ela nos chega? Cara, através do estudo da palavra, não tem outro caminho. Né? Então, o nosso foco, como igreja luterana, especialmente, igrejas assim, alas mais reformadas, não tão assim, pentecostais nesse sentido, tem muito a ver com isso, com o estudo da palavra como algo que vem e nos dá sustento. Né? Para salvação, sustento para a diversidade, dentre outras coisas, né? Então eu acho que isso é muito importante e falo isso com, de novo, muito respeito, né? Porque aquele jeito é errado. Não é isso. E graças a Deus que existem jeitos diferentes de a gente poder adorar o Senhor, e eu creio que no céu nós vamos ter católicos, vamos ter pessoal da quadrangular, assembleianos, batistas, luteranos, presbiterianos, né? Porque cada um tem assim a sua história com Deus, o seu jeito. Falou, a gente entende que esse é o nosso jeito, mas claro, muitas vezes tem exageros, como você mesmo disse, também muitas vezes no que diz respeito, falar, o pessoal é muito racionalista, isso também é um erro, né, cara, só razão, não, cara, por que não é bom a gente poder ter essa experiência com Deus, buscar, estar, cara, apaixonado pelo Senhor Jesus, sabe, Douglas, aquele sentimento, aquele ferver no coração, né? Fala, cara, eu não posso ficar parado aqui, cara. Eu preciso anunciar, né? E foi essa a nossa trajetória, Douglas. Foi mais ou menos esse o chamado. Falei, cara, eu fazia na minha escola, por exemplo, quando como eu disse, me converti cedo, aos meus 14 a 15 anos de idade, e já muito cedo comecei a pregar na escola. Tinha um pequeno grupo lá de 20, 30 adolescentes, cara, que a gente levava para Jesus e chamava para a igreja. Né? Porque não é que nasceu para ser pastor, Douglas, a gente nasceu para falar do evangelho. Uhum. Entende? Isso é tarefa de todo mundo. Todo cristão precisa ter essa visão no seu coração. E cara, ninguém faz nada grande sozinho, Douglas. Caramba. Ninguém. É isso. Né? Quando todo mundo entende que esse é o propósito da igreja, esse é o propósito de cada cristão, e o pastor é somente assim, vamos falar assim, o assistente de palco, tá entendendo, meu irmão? Aquele que vamos por ali, vamos por lá, aquele que pensa os pormenores, a galera fala, vamos arregaçar a manga, cara, vamos trabalhar, né? Vamos falar de Jesus, vamos trazer pessoas para Jesus, né? E esse é o negócio, de pregar a palavra, ensinar a palavra, que é o que nos dá sustância, né? Talvez as igrejas não estão avançando mais, porque fica muito a cargo só do pastor fazer esse evangelismo, né, pastor? Porque pecado, os membros como o senhor disse, nós estamos já chegando aqui no final, pessoal, mas como o senhor disse, as ovelhas, né, ficam ali sempre querendo ser apacentadas. E elas têm que uma hora deixar de ser ovelha e se tornar um trabalhador, e também buscar outras pessoas, e também ajudar, e também evangelizar, né, e também fazer aquilo do qual nós fomos chamados, né? Porque aí a pessoa fica sempre ali, né? Vai, senta, ouve, vai embora, ela não leva aquilo que ela recebeu para outras pessoas, né? Então não faz sentido, né? Então vamos ser salvos aqui, só, tá bom, só nós, então o que eu ganhei de tão especial é só para mim? Não é para mim, é para todos, né? É que nós temos uma geração de cristão gourmet, né, Douglas? Assim, que gosta assim de experimentar. Pô, isso aqui é legal, isso aqui é bom. Não, mas lá é melhor, aqui não. E daí a gente vive de ondas.
Entende, Douglas? Ah, ali tá bom, então a gente vai lá. Ali Campanhas. tá legal, é campanhas. Cara, a gente gosta de campanha, né, Douglas? Faz as campanhas dos 30, 40, 50 dias e vai lá e é participa. sempre para nós, né? Nunca é para o outro. Para nossa vida, é para prosperidade, é para saúde, mas é sempre para nós. Exato. E o ponto, cara, do discipulado, da vida com Cristo, não é o quanto você queima intensamente, mas é o queimar o tempo todo. Entende? Não é aquele velho, não, é a constância que faz o discípulo, que faz qualquer trabalho na vida, né, Douglas? Assim, claro. Por exemplo, o trabalho na autenticidade, cara, é constância de muitos anos investindo dinheiro, muitas vezes investindo muito tempo, investindo recursos no sentido de estudo, né, Douglas? Então, equipamentos. Exato, exige constância naquilo. Então não é um momento eu posto uma coisinha lá, né, Douglas, e de repente fica um mês sem postar. Não, é diariamente. É diariamente, vai movimentar. E a vida de fé é exatamente isso. Né? O problema é que nós muitas vezes somos uma geração de cristãos subnutridos. Né? Eu gosto muito de uma frase que diz que a gente come um prato quente todos os dias, mas se alimenta de um sanduíche frio uma vez por semana. Essa ideia de que, não, um culto lá domingo tá bom, tá entendendo? A parte espiritual. A parte espiritual. Então, a gente, cara, corporalmente a gente fala, comida todo dia, 3 vezes por dia. Mas quando se trata da vida espiritual, cara, lá de vez em quando, e olha lá. Né? Isso quando vem todos os domingos, quando vem 1, 2 vezes por mês. Ou seja, não existe uma intimidade com Deus. Exato, cara, essa busca diária. É isso que transforma, é isso que muda, é isso que dá maturidade, constância, né, Douglas? Isso é muito importante. Pastor, a gente não entrou aqui nos temas, por exemplo, a gente ia falar sobre depressão, a gente ia falar sobre cura, sobre milagres, a gente vai deixar para uma próxima edição aqui do nosso podcast. A gente tem mais coisas para falar. Nós já passamos aqui de 1h11. Eu vou ter que encerrar. Mas para finalizar, pessoal, por que eu convidei aqui o pastor William? Porque se eu pudesse resumir, né, eu resumiria o pastor num termo chamado, que eu gosto muito e que às vezes está em falta na classe dos pastores. Vai aqui o meu recado. Simplicidade. Amém, cara. Simplicidade. Obrigado. E Jesus, ele foi simples. Para que, né, a gente tem que ser igual a Jesus, né? A gente tem que ser semelhante a Jesus. E o Senhor Jesus, ele foi muito simples. Simples. Ele nasceu, numa estribaria. Tem coisa mais simples que isso? Um rei, né, que podia nascer num castelo de ouro, se ele quisesse. Mas não, ele nasceu nesse... Quer dizer, ele foi o mais humilde possível. Né? E essa simplicidade, né, essa forma simples, das coisas simples, né, que você vê uma diferença muito grande. Né, que não tem orgulho, não tem prepotência. Eu acho que a simplicidade, né, a humildade, ela precede tudo que é de bom, né? Como o orgulho precede a ruína, a humildade precede tudo aquilo que é de bom, né? É você ser simples, ser humilde, se colocar sempre no seu lugar, né? Enfim, por isso que eu admiro muito o senhor, pastor, Obrigado, cara, e agradeço aqui a sua participação, né? Que venham mais vezes para a gente falar mais sobre a fé. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vejo isso também como uma missão minha que Deus colocou nas minhas mãos, e a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Cumprir esse propósito aí de levar um pouquinho da palavra de Deus para as pessoas que nos assistem. E para finalizar, né? A minha pergunta é: qual é o seu sonho? Cara, meu sonho, eu disse uma vez num culto, assim, sabe a última frase do culto, numa pregação que eu fiz, eu disse o seguinte, e eu desejo ver isso, e independente aqui, em outros lugares, por onde eu passar, eu desejo realmente ver isso, Douglas. Eu desejo que cada instância dessa cidade esteja sendo abençoada por mãos de irmãos nossos que congregam conosco. E claro, o meu desejo é para que todas as igrejas vivenciem isso, mas eu digo com aqueles que eu estou como responsável, né, que cada canto na cidade seja abençoada por pessoas que congregam conosco e de fato assim estejam compromissadas verdadeiramente com levar a palavra e viver o amor de Jesus Cristo nas suas vidas a cada dia. Meu sonho é isso, cara, a gente vê uma igreja relevante no sentido de falar, cara, eu gosto muito de uma frase onde diz que uma vez um pregador inglês chamado Dwight Moody
né? Tem várias, enfim, avivalista em inglês, e estava indo, enfim, ver o Moody, um jornalista que era ateu, né? E o pessoal perguntou assim, poxa, mas alguém parou, ele falou, não, mas tu é ateu, o que tu tá indo lá ver o Moody pregar? Eu falei, tu não crê em Deus? Ele falou, eu não creio, mas o Moody crê. Entende, mano? É essa a ideia, né? A galera olhar pra gente e falar, cara, aquela galera crê de verdade, sabe? Esse é o meu desejo para a igreja de Jesus, mas também especialmente a igreja ao qual eu sou pastor, e isso é muito especial. E eu agradeço também de uma forma especial a oportunidade também a todos que nos assistem, nossos irmãos. Eu mandei no grupo da igreja lá, falei, gente, vou estar lá, quem quiser assistir, eu vi que tem muita gente aí assistindo. Um abraço à nossa comunidade de fé, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, a SLB aqui em Cidrolândia. Também, enfim, muito obrigado pela oportunidade, né, Douglas, e espero ter contribuído de alguma forma com aquilo que a gente conversou aqui, né? Maravilha, senhoras e senhores, William Passig, teólogo, pastor da Igreja Luterana, em nome da Eforte Incorporadora, da IVRnet, do Nutrimais Atacado e também da Clínica Divertidamente. Essa foi a edição, o episódio de número 59 aqui do nosso podcast. Um abraço a todos e em breve, essa semana aí teremos diversas edições, se eu não me engano 4 ou 5, e a gente vai estar aqui trazendo mais entrevistados para vocês aqui durante toda essa semana, mais pastores também, vamos ter políticos, empresários, então fiquem ligados, essa semana tem bastante movimentações por aqui no nosso podcast aqui do Noticidade. Muito obrigado aí pela sua audiência e que Deus abençoe a todos. Amém.